Eu converso com a doutora Lilian Wendy sobre relacionamentos e afetividade nos dias de hoje. E parte sexual também, né? Lilian, relacionamento sexual, afetividade, evolução, isso tudo caminha junto? Não, infelizmente isso não caminha junto. Nem sempre caminha junto, né? O ideal seria que a afetividade e sexualidade caminhassem juntos. Mas a gente ainda carrega um peso muito grande de uma cultura machista, né? Em que a mulher estava, né, ligada à afetividade e o homem muito mais à sexualidade. Quer dizer, a sexualidade no homem era cobrada até desde a adolescência, o exercício da sexualidade, e as mulheres eram reprimidas na questão da sexualidade. Então a gente só podia desenvolver nós mulheres, né, a sexualidade após o casamento, e a afetividade a gente podia ter sempre. E o inverso acontecia com os homens, né? Normalmente se casavam com aquelas com quem eles tinham afetividade. Mas que não tinham tido contato maior. Exatamente, sexual. Não tinham experiência sexual. Muitas vezes se casavam e isso não dava certo, né? Hoje em dia, o que acontece? Eles começam a vivenciar a questão da sexualidade, né? E tem uma afetividade, é claro, resolvem às vezes ficarem juntos, só que ainda tem mais um fator. Porque no dia a dia, antes a mulher quando casava, ela tinha o tempo dela disponível para o marido, para os filhos e para casa, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher casa e ela tem também as atividades de trabalho dela. Com certeza. Então, ela não consegue muitas vezes dar toda aquela atenção que o marido acha que deveria receber, né? Ou então, muitas vezes, que recebia da própria mãe. Com certeza. Né? Então, aí começa a ver os defeitos. Porque conviver, seja num casamento, seja num relacionamento de amizade, né, sempre é uma coisa muito difícil. Né? Porque a gente tem que aprender a conviver com as qualidades e com os defeitos do outro. Né? Agora, porque assim, eu vejo a prática lá no consultório também, assim, o número de moças jovens divorciadas, né? E o número de o preconceito ainda muito presente. Ao que você acha que se deve tantos divórcios ainda? Então, um dos motivos eu acho que é esse, né? A expectativa que se tem com relação ao casamento. Apesar da mudança cultural que a gente teve, a revolução sexual, a gente ainda tem uma expectativa do casamento como era antes, né? De que aquela parceria ia estar pensando junto, fazendo as coisas juntos. E hoje em dia, nem sempre a gente consegue. Então, e as pessoas têm menos tolerância, né? Porque antes a gente tinha que ficar casado, né? E então, fosse bom ou fosse ruim, a gente tinha que ficar casado. A mulher não tinha outra saída por não trabalhar fora, de alguma forma, né? Ela não tinha um ganho, né? Então ela não tinha outra profissão, ela dependia do marido e também a sociedade não aceitava, né, as separações. Essa mudança vem, a lei do divórcio é dos anos 70, 80. Sim. Então é uma coisa relativamente nova. Só que hoje, em função disso, também as pessoas têm menos tolerância no casamento. Então qualquer problema que tem, já separa, né? Então, agora, a mulher, principalmente divorciada, quando ela tem filhos, eu acho que é até um pouco mais complicado. Porque a mulher que tem filhos, claro que ela tem que suprir as necessidades do filho. E o filho vem na frente. Então, às vezes, não tem a mesma disponibilidade para participar de uma série de coisas com um novo parceiro. Então, às vezes, é difícil, às vezes, um segundo relacionamento. Não é impossível. Hoje em dia, a gente vê muitos parceiros que assumem mulheres divorciadas com um filho e às vezes acabam se tornando meio que um segundo pai. A gente vê as novelas até mostrando esses casos, né? Porque muitas vezes tem a coisa da afetividade, porque isso é uma coisa também que eu acho interessante nessa mudança, né? Porque apesar de toda essa diferença que a gente vê hoje em dia alguns homens buscando mais essa ligação afetiva com os filhos, com a casa, né, sem que isso represente uma perda da sua masculinidade. Sim, né? Porque esse é um conceito muito arcaico, né? Com certeza. A gente já está na hora de educar, inclusive, nossos filhos de forma diferente.
não é? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque se você observar, nós mulheres, nós acabamos sendo sempre responsáveis pelas essas transformações todas, ou pela manutenção de certos comportamentos, porque somos nós que educamos os filhos homens. Com certeza. Né? E hoje em dia a gente ainda educa os filhos homens com certas regalias, vamos dizer assim, que o filho homem às vezes não arruma a própria cama, não faz seu café, não sabe cuidar de si. E aí quando ele casa, ele quer às vezes que ela tenha uma mulher que faça a mesma coisa. E as meninas já estão sendo educadas para terem uma vida mais independente, tanto para cuidar de si mesmas, quanto para cuidar, às vezes, do outro, de compartilhar o seu tempo. Com certeza. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, dando dicas de saúde bucal. Beth, e retração gengival? Fala pra gente. Retração gengival é quando, por algum dano, algum estímulo errado, essa gengiva retrai, expondo um pedaço da raiz do dente. E isso compromete tanto esteticamente, como causa problema de sensibilidade dental. Por quê? A raiz não tem a proteção que a coroa tem, que é o esmalte. Então, sensibilidade com temperatura térmica e pressão em cima dessa raiz vai causar sensibilidade dental. Agora, como é que a gente pode prevenir essa retração? Porque eu sei que com a idade pode ser que a gengiva vá subindo, não é isso? Ela vai descendo, vai retraindo essa gengiva. Subindo, eu quis dizer. Dependendo da superior ou inferior, exato. Então, com a idade também é um fator predisponente, né, que pode agravar, mas principalmente tem que evitar alimentação ácidas, alimentos cítricos, escovação. Tem gente que acha que para escovar bem tem que pôr força na escovação, e não é isso, daí é um mito, isso não é em verdade. Tem que massagear essa gengiva de forma macia e principalmente usar cerdas de escovas macias também, de boas marcas. Tá sempre indo num dentista, tirar dúvidas sobre se está escovando direito, se está escovando corretamente, se não está machucando essa gengiva. Uma vez que dá-se a retração, ela não volta mais, essa gengiva não volta mais para o lugar. Então, sempre, já que a idade é um fator agravante, como aí a gente não tem como mudar isso, essas vias têm que ser controladas. É muito importante, são dicas preciosas. Muito obrigada, até semana que vem. Obrigada, até semana. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Sicom vai promover um workshop no dia 25 de julho com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos, com o tema A Comunicação Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14 às 17h30, no Sicom. Informações pelo telefone 3326-3083.